O ar sobre o rio Volkhov, ao noroeste de Leningrado, estava limpo e muito frio na manhã de 14 de fevereiro de 1943. A temperatura era de 22 graus abaixo de zero. Em um campo de pouso improvisado, aberto no meio do pântano e da floresta congelados, um piloto do 4º Regimento de Aviação de Assalto de Guarda soviético, o tenente sênior Ivan Zaitsev, de 24 anos, fazia sua checagem pré-voo. A máquina que ele inspecionava não era bonita. Era angular, pesada e larga, com uma envergadura de quase 15 metros. O cockpit era uma banheira apertada de placas de aço blindado, com até 15 milímetros de espessura em alguns pontos, protegendo o piloto, os tanques de combustível e o motor. Os vidros laterais eram feitos de vidro à prova de balas. A designação oficial era Ilyushin Il-2. Os homens que o pilotavam o chamavam de Ilyusha. Os soldados no chão, que viam ele aguentar castigos que derrubariam qualquer outro avião, o chamavam de Corcunda, ou mais famosamente, de tanque voador. Os alemães também tinham seus apelidos para ele: Betonflugzeug, o avião de concreto, ou Schlechter, o açougueiro. Eles zombavam de sua aparência, de sua velocidade lenta se comparada aos seus ágeis caças Messerschmitt Bf-109. Era um alvo lento e fácil, diziam, um pato sentado, até aprenderem o que acontecia quando tentavam abatê-lo. A missão de Zaitsev naquele dia era típica para um Il-2, ataque ao solo. A inteligência relatou uma coluna blindada alemã, com tanques Panzer TC e veículos blindados, se movendo pela estrada congelada entre Chudovo e Lyuban. O objetivo do Il-2 era um só: sobreviver ao inferno de fogo antiaéreo denso e de baixa altitude para entregar seu arsenal com precisão mortal. Ele não era um caça para duelos no ar. Era uma peça de artilharia voadora. A aeronave estava carregada, 2 bombas de 100 quilos sob as asas. Nos compartimentos internos, 160 pequenas bombas antitanque PTAB. Na frente, 2 canhões de 23 mm, cada um com 150 projéteis perfurantes. E na cabine traseira, atrás de Zaitsev, estava o sargento Mikhail Yemelyanov, o artilheiro. Sua posição era mais exposta, protegida apenas por uma metralhadora de 12,7 mm. A comunicação entre os dois era mínima, feita por gestos e por um tubo de voz rudimentar. Às 0817, Zaitsev acionou o motor. O potente Mikulin AM-38F rugiu, fazendo toda a estrutura do avião tremer. Um jato de fumaça preta e óleo saiu do escapamento, manchando a neve atrás da aeronave. Ele olhou para trás, para Yemelyanov, e fez um sinal de positivo com a mão. O artilheiro respondeu com um aceno. Não havia conversa. Os 6 Il-2 de sua esquadrilha se alinharam na pista de terra batida e gelo. Um a um, eles levantaram voo, pesados, consumindo bastante pista para se libertarem do chão. A formação ganhou altura lentamente, virando para o sudoeste em direção à linha de frente. Voando a apenas 50 metros acima das árvores, para evitar radares e caças alemães, o mundo abaixo de Zaitsev era uma paisagem fantasmagórica de branco e preto. Florestas de pinheiros cobertas de neve, aldeias queimadas, crateras de bombas congeladas. O cheiro de óleo quente e metal penetrava no cockpit, mesmo com o frio intenso. Depois de 20 minutos, eles chegaram à área do alvo. A coluna alemã estava exatamente onde os relatórios disseram. Era uma linha de veículos escuros se arrastando pela estrada branca como formigas. Zaitsev podia ver os formatos distintos dos tanques, seguidos por caminhões e veículos blindados menores. O líder da esquadrilha, capitão Vassily Konev, acionou o rádio. A voz era cortada por estática. Formação de ataque. Objetivo: os veículos líderes. Eu ataco primeiro. Sigam. A esquadrilha começou a subir, ganhando a altitude necessária para o mergulho de ataque. Foi nesse momento, na subida vulnerável, que os caças alemães os atingiram. Do sol do leste, 4 Bf-109G desceram em mergulho rápido. Eles vinham em alta velocidade,
Suas asas finas e fuselagens elegantes eram o oposto completo dos robustos e desajeitados Il-2. O ataque foi súbito. Rajadas de fogo cruzaram o céu. O avião à direita de Zaitsev, pilotado por um jovem tenente chamado Piotr, levou um impacto direto no motor. Chamas laranja envolveram o cockpit dianteiro. O Il-2 parou no ar por um instante e depois começou a cair em parafuso, deixando um rastro de fumaça preta contra o céu azul. Nenhum paraquedas se abriu. A voz de Konev veio novamente, tensa, mas controlada. Não quebrem a formação. Artilheiros, preparem-se. Continuamos o ataque. Zaitsev sentiu um nó no estômago. O ataque ao solo era perigoso, mas o combate aéreo era a pior ameaça para um Il-2. Ele olhou rapidamente para trás. Yemelyanov já estava na metralhadora, seus olhos vasculhando o céu. 2 dos Bf-109s passaram por cima deles e começaram a fazer uma curva fechada para um segundo ataque, vindos pela retaguarda. O plano alemão era claro: separar a formação, fazer os pilotos soviéticos abandonarem o ataque ao solo para se defenderem e então abatê-los um por um. O capitão Konev, no entanto, não mudou seu curso. Ele inclinou seu Il-2 para frente e começou o mergulho de ataque em direção aos tanques alemães. Era um ato de pura determinação, ou talvez de desespero tático. Segui-lo significava voar direto para o fogo antiaéreo que agora acordava abaixo, com os caças inimigos nas costas. Não segui-lo significava morte certa sozinho no céu. Zaitsev respirou fundo, apertou os comandos e seguiu seu líder para o mergulho. O vento uivou nas junções das asas. O ponteiro do velocímetro começou a subir. O chão, antes uma colcha de retalhos distante, se transformou rapidamente em detalhes nítidos e aterrorizantes. Ele podia ver os soldados alemães correndo, os canhões antiaéreos de 20 mm nas carrocerias dos caminhões girando em suas direções. O mundo explodiu em flak. Pequenas nuvens negras de estilhaços surgiram ao redor deles. Pedaços de metal batiam na fuselagem e no canopy blindado com um som de martelo, tac, 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 tac. Um estilhaço perfurou a asa esquerda de Zaitsev, deixando um buraco limpo do tamanho de um punho. O avião tremeu, mas continuou firme. Era para isso que o blindagem servia. Enquanto isso, atrás dele, Yemelyanov entrou em ação. O primeiro Bf-109, que os perseguia, confiante em sua velocidade, tentou se alinhar para uma rajada certeira na retaguarda lenta do Il-2. Yemelyanov esperou. Ele não atirou por instinto. Ele deixou o caça se aproximar, enchendo seu visor. O piloto alemão, talvez subestimando a metralhadora traseira ou superestimando sua própria blindagem, manteve o curso. A apenas 200 metros de distância, Yemelyanov puxou o gatilho. A metralhadora Berezin UBS de 12,7 mm rugiu. Um som abafado e profundo que Zaitsev sentiu através da estrutura do avião. Um rastro de balas traçantes verdes voou em direção ao Bf-109. As primeiras erraram. As próximas acertaram o motor. Fumaça branca e depois preta jorrou do caça. O piloto alemão tentou puxar para cima, mas seu avião perdeu velocidade rapidamente. Inclinou o nariz e despencou em direção à floresta abaixo, desaparecendo entre os pinheiros em uma bola de fogo. Zaitsev não teve tempo de comemorar. Ele estava a apenas 300 metros do chão, mergulhando diretamente sobre a coluna alemã. Ele alinhou o seu visor com o segundo tanque na fila. Sua mão direita estava no botão de disparo dos canhões, a esquerda no controle de liberação das bombas. Ele podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas, embora a temperatura externa fosse gelada. Atrás dele, o segundo Bf-109, vendo o destino de seu companheiro, foi mais cauteloso. Ele se aproximou em um ângulo diferente, mas a rajada de metralhadora de Yemelyanov, combinada com a manobra evasiva brusca de Zaitsev ao iniciar a recuperação do mergulho, fez o piloto alemão errar seu tiro. As balas passaram a centímetros da cauda. Zaitsev puxou o manche para trás com força. O pesado Il-2 reclamou. A estrutura rangindo, mas obedeceu.
No ápice da recuperação, quando o avião estava quase nivelado a apenas 50 metros do chão, ele apertou todos os botões. Os 2 canhões de 23 milímetros cuspiram fogo. As bombas PTAB foram liberadas de seus compartimentos. O efeito sobre a coluna alemã foi imediato e catastrófico. Os projéteis de 23 milímetros, projetados para perfurar blindagem lateral de tanques, atingiram um caminhão de combustível. Uma explosão laranja e vermelha engoliu o veículo. As pequenas bombas PTAB, caindo como uma chuva mortal, explodiram no teto mais fino dos tanques Panzer. Um deles parou de repente, com fumaça saindo de suas escotilhas abertas. O caos se instalou na estrada. Zaitsev não viu mais. Ele estava voando para longe, a toda velocidade, rente ao chão, fazendo zigue-zague entre as árvores para evitar o fogo antiaéreo que ainda tentava encontrá-lo. Sua respiração era ofegante no rádio interno. Ele olhou para os indicadores. O motor estava na temperatura máxima, mas funcionando. Os controles respondiam. E mais importante, quando ele olhou para trás, viu Yemelyanov ainda em sua posição, agora vasculhando o céu atrás deles. O segundo Bf-109 havia desistido da perseguição, provavelmente com pouco combustível após a longa caçada. Um por um, os Il-2 restantes da esquadrilha se reagruparam em uma formação mais frouxa. Dos 6 que saíram, 4 retornavam. O ataque atrasou a coluna alemã em pelo menos um dia e destruiu vários veículos essenciais. Mas o custo foi alto. Naquela noite, de volta ao campo de pouso, Zaitsev sentou-se na cabana que servia de alojamento, limpando meticulosamente seus óculos de voo. O tenente Piotr, o piloto abatido, tinha 19 anos. A guerra no setor de Leningrado era uma guerra de desgaste, uma batalha brutal e sem glamour na lama e no gelo. O Il-2 era a ferramenta mais importante nessa batalha, mas era uma ferramenta que exigia um preço constante em sangue. No entanto, aquele combate aéreo, aquele rápido e mortal duelo entre o tanque voador desajeitado e o ágil caça alemão, provou algo. Provou que o Il-2 não era apenas um alvo. Com uma tripulação coordenada, com um artilheiro habilidoso e um piloto determinado, ele podia se defender. E podia matar. Zaitsev não sabia, mas aquele Bf-109 abatido por Yemelyanov era apenas o primeiro. O caminho para tornar lendária a marca de 50 aeronaves alemãs abatidas por uma única e incrível tripulação de um Il-2 havia apenas começado. Essa jornada não seria feita em duelos clássicos de caça, mas no ambiente mais perigoso de todos, a poucos metros do chão, cercado por fogo de todos os lados, onde cada missão era um ato de sobrevivência extrema.